Agora eu vou compartilhar com vocês a tela da produção textual, tá? Que é essa daqui. Produção textual, 14 de abril de 2020. Vocês terminaram a produção da semana passada? Vocês precisam terminar, porque na volta eu vou pegar esses cadernos, vou ler, vou corrigir todos os cadernos, vai ter nota de caderno de produção, né? Vocês sabem como que funciona. Então, nós vamos falar sobre narração. O que é narração? Quando eu conto alguma coisa, quando eu conto alguma coisa, eu vou narrar, eu vou ser o narrador. O narrador pode ou não participar da história, tá? Ele pode ser um personagem da história, ou ele pode simplesmente contar, narrar a história, tá? Então, vamos lá. O que você faria se os seus colegas de classe soubessem fazer alguma coisa que você não soubesse? Eu acho que todos nós sabemos lidar muito bem com essa situação, né? Somos bem resolvidos, temos Jesus no coração e sabemos que podemos todas as coisas, né? Leia a história, depois imagine e crie o canguru diferente. Num país muito longínquo, nasceu um dia um canguruzinho que tinha uma qualidade muito curiosa. Ao contrário de todos os outros animais de sua espécie, ele saltava para trás. Isso fazia dele alvo da zombaria dos outros. Então, faziam bullying com ele, né? Ninguém sabia explicar por que o animalzinho saltava de modo tão diferente. Nunca houvera outro assim. Muito sensível, o filhote sofria e todas as noites chorava desconsolado, escondido em seu canto. Um dia, o cervo sábio e compreensivo com a diferença do canguruzinho aproximou-se. Peraí que eu me perdi. Aproximou-se dele dizendo: de nada adianta ficar chorando pelos cantos. Se você se esforçar e treinar um pouco, será capaz de saltar para frente como os outros cangurus. É uma questão de perseverança. Treine um pouco cada dia. O canguruzinho compreendeu que o cervo poderia estar certo. Nessa mesma noite, começou a praticar no seu cantinho. Progredia rapidamente e, num belo dia, no meio da admiração geral, deu uma autêntica exibição de saltos para frente. Satisfeito e orgulhoso, o canguruzinho passou a considerar-se igual aos demais. Mas, na realidade, ele era mais capaz que os outros, porque era o único que sabia saltar para trás e para frente. Recebeu aplausos de todos pelo esforço e treino empreendidos. Essa história faz parte do livro Uma História por Dia, da editora Todo Livro. Vamos à atividade agora. Eu vou deixar a imagem aqui projetada para vocês, tá? Mas eu vou ler aqui o que é para vocês fazerem. Vamos usar a imaginação? O canguruzinho se esforçou para aprender várias coisas. Aprendeu rapidamente a saltar para frente, aprendeu a dar cambalhotas, aprendeu a dar salto em altura para participar das Olimpíadas. O que você faria se fosse o canguruzinho? O que mais aprenderia a fazer? Escreva e dê um título para a sua história. Você vai criar uma história, né? Contando o que você faria se você fosse esse canguruzinho. Você ia só aprender a saltar para frente? Você ia querer fazer mais alguma coisa? O que você faria? Então, você vai dar um título aí no seu caderno, vai colocar o nome, a data, né? Já colocou versículo, data, SEC, versículo. Aí vai escrever lá, narração. Aí pode até escrever, criação de uma história.
Fala, Gustavo. Ô, prof, é pra fazer como se você fosse ou fazendo ou continuando a história? O que você faria se você fosse o canguru? Ah, tá. Você ia aprender só a saltar para frente e para trás? Não, O que você ia fazer? Então, você vai contar a história para mim. Cadê a Lara, que ela tá com a mão levantada? Lara. Pode falar, Lara. Ô, professora, mas não era só fazer o coisa de geografia, não de produção textual? Nós temos produção textual e geografia hoje. Rabiscaram sua tela. Tô vendo, é alguém muito desobediente. Tudo tá bom, eu vou Desde ontem, Tá bom. tá? Aham. Já colocou a data, o versículo, narração, criação de uma história, pula uma linha, você vai colocar o nome do seu texto, parágrafo, letra maiúscula, não pode esquecer dos versículos, dos pontos, dos sinais, né? Dos parágrafos. João, quer falar alguma coisa? ô, prof, é, tipo, é pra você criar a sua própria história, fazendo como se você fosse o canguruzinho? Isso, como se você fosse o canguru. João, cadê o seu caderno? Ele tá aqui. João Otávio, cadê o seu caderno? Você já está fazendo o texto? Então, eu vou começar agora. Tá bom. Quem mais quer falar? Fala, Juju. A história também é pra copiar, só que tirar algumas partes. Ou é pra gente fazer a nossa própria história? É para você criar uma história como se você fosse o canguru. O que você faria se você fosse o canguruzinho? Você só ia aprender a saltar para frente? O que você ia fazer? Lara. Lara, Oi. coloca o fone no ouvido. Tá. Ninguém está ouvindo a nossa conversa. Sou eu e você. Eu tenho um pedido para te fazer. O quê? Para de brigar com a sua avó. Ela é sua avó. Respeita a sua avó. Ela cuida de você, ela ama você, ela tá com você o tempo todo.
Não pode ficar fazendo isso com a avó. Combinado, Lara? Uhum. Então tá bom. Vamos fazendo, caprichando na letra. Não se esqueça que o meu texto tem que ter começo, meio e fim, ou introdução, desenvolvimento e conclusão. Não se esqueça de fazer letra bonita, não ficar repetindo palavras, usar os parágrafos corretamente, usar letras maiúsculas corretamente. Eu estou muito feliz que vocês acordaram nessa manhã fresquinha para estarem aqui comigo, senão eu estaria sozinha. Pode falar, Gustavo. Ô, prof, a história que a gente vai fazer, você vai, tipo, como colocar um canguru, mas não vai ser você? Pode ser você, o canguru. Ou também pode ser, ou pode ser também não eu? Sim, você pode participar ou não da história. Ah, tá. Obrigada. Já vou me multar. Tá, obrigada. Fala, João. Ô, prof, a história que a gente vai criar tem que ser sobre o canguru? Sim, se você fosse esse canguruzinho, você iria aprender a pular somente para frente ou você aprenderia a fazer outras coisas para você ser diferente? Porque ele se tornou diferente, por quê? Porque ele foi o único canguru que conseguia pular para frente e para trás. Todos os cangurus pulam somente para frente. Né? Ele pulava só para trás, mas ele aprendeu a pular para frente e para trás, porque todo mundo ria dele, fazia bullying com ele. Se você fosse esse canguruzinho, você ia só aprender a pular para frente ou você ia fazer alguma outra coisa a mais? É isso? Não, vou fazer uma coisa a mais. Então, escreve aí o que você faria. Nós temos 10 minutos, tá? Tá. Eu vou deixar o texto aqui, se alguém precisar ler novamente, pode ler. Quem não terminar nesses 10 minutos, depois que acabar a aula, pode terminar. Todos os textos precisam ser terminados. Uau! Quem fica chamando a mãe assim?
João Otávio, tudo bem aí?
Todo mundo fazendo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém está com algum problema? Fala, minha linda. Bia? Bia? Voltou, agora eu tô ouvindo. Voltou? É que a Pro não está fazendo nada, tá todo mundo só fazendo texto. Se tiver dúvida, levanta a mãozinha. Tá, Tá bom? Você conseguiu carregar o celular? sim. Ai, que bom. Obrigada, Bia. Terminou o texto, Juju? Juju? Ainda não. Ah, então tá bom. Tá fazendo letra bonita, Juju? Então tá bom. Fez parágrafo, nome do texto.